Levante a sua mão se há algum pedido também especial. Grande e eterno, soberano e poderoso Deus, Deus santo, Deus justo, cuja presença aqui estamos. Nós não merecíamos estar aqui, Senhor. Nós não estamos nos fazendo humilde. É que o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe que é a graça que tem nos sustentado até aqui. E é ela que um dia nos entregará em teus braços. Se escapou alguma coisa de nós que ainda não temos confessado ao Senhor nesse dia, cubra-nos com teu sangue. E permita que as nossas orações sejam chegadas ao teu trono. Oramos pela mãe da nossa irmã, como também por todas as pessoas que estão enfermas, por esses pedidos, por essas mãos que estão representando alguém que precisa de ti. Vá de encontro às suas necessidades. Quanto ao que eu relatei aqui, Senhor, ao novo templo ali, se o Senhor viu, prepara todas as coisas. Vai preparando, Senhor. Pois é para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. É para a exaltação do teu santo nome. Oramos, meu Deus, por cada vida que está presente, por cada irmão, por cada irmã que sentiu pelo Espírito de vir ter companheirismo aqui conosco. Que o teu Espírito dê uma bênção especial àqueles. Eu creio que já tem dado, mas o Senhor prossiga abençoando. Os irmãos que cantam, que tocam, meu Deus, os que auxiliam em tudo. Os que estão trabalhando ali, Senhor, voluntariamente, se dedicando no templo. Meu Deus, abençoe, dê uma bênção especial a cada um. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos agora também a bênção sobre a meditação de tua palavra. Nos abençoe através dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. É no Evangelho de São João. No capítulo 5, São João capítulo 5, verso 1 a seguir, nós vamos falar sobre o mover de Deus. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, e necessitados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Podem se assentar, que Deus abençoe nossa meditação. Irmãos, quem tem saúde deve louvar a Deus. Porque estar enfermo não é uma coisa agradável para ninguém. E este homem havia 38 anos que estava enfermo. E descobriram que de quando em quando esse anjo descia ali e agitava a água. E quando a água era agitada, o primeiro que se lançava era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E havia uma grande multidão. Você imagina a expectativa, o empurra-empurra.
porque todo mundo queria ser curado. E esse homem estava lá. E de repente, não chega um anjo, mas chega o próprio Deus, encarnado. E faz uma pergunta para alguém que há 38 anos já sofria. Quer ser curado? Ele não entendeu a pergunta. Ele disse, eu estou aqui sempre esperando, mas quando eu vou entrar, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui, e alguém entra no meu lugar e eu estou esperando, eu estou aqui atento para ver se a água move de novo para mim ser curado. E ele não sabia que ali estava o Todo-Poderoso. E ele ficou ali esperando. E de repente, chega Jesus e o liberta daquela cama. Ele diz, pega a tua cama e vai embora. Aleluia. E nesta noite nós vamos ver como é que esse mover opera, o mover de Deus. E se você estiver enfermo ou com uma necessidade, você tem que ficar atento, porque sempre as águas estão se movendo. Jesus falando aqui sobre os seus discípulos que vinham, né? Rapidamente vieram os discípulos, porque ele tinha encontrado em São João capítulo 4 com aquela mulher do poço. Depois de uma longa conversa, Jesus revelou a sua vida, expressou o sinal messiânico para ela, e ela não ficou parada. Ela correu para a cidade e falou para todo mundo. Tem um homem lá no poço que falou a minha vida, nunca vi, como nós expressamos, nem mais magro, ou mais forte, ou mais gordo. E esse homem chegou e falou, e rasgou o verbo, e falou toda a minha vida. Quando o Messias viria, ele não ia fazer essas coisas, não seria esse aí o Messias? E ela deu um testemunho que convenceu aqueles homens e eles foram lá ter com Jesus. Mas aí rapidamente vieram os seus discípulos e ela foi para a cidade. Venham ver um homem que disse todas as coisas que tenho feito, não é este o Cristo? Aí o profeta vai entrar num ponto que nós vamos entrar aqui. Agora, se eu lhe dissesse que eu sou John, e ele cita o nome aqui que está no inglês, que ele estava sobre mim, procuraria armas em mim para agir como esse John, né? Certo, era um homem muito bom com armas. Ele disse, se o espírito desse homem estivesse sobre mim, vocês poderiam saber que eu teria uma arma comigo e saberia como usá-la. E se eu dissesse que eu era um artista e que o espírito de um grande artista estava sobre mim, vocês esperariam que eu pintasse os quadros de um artista. Não é isso correto? Agora isso nos faz lembrar do que diz Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os que estão cativos e também das suas enfermidades. E se eu lhe dissesse que eu era um mecânico excelente e que o espírito mecânico estava sobre mim, você esperaria que eu soubesse o que estava errado no seu carro? E se eu lhe digo que eu nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você espera me ver fazer o que ele fez? Agir como ele agiu. Este é o seu espírito operando através do ser humano. Você crê nisso? O seu espírito operou através de uma serpente de bronze certa vez. Quem olhasse para a serpente era curado. O seu espírito operou sobre a serpente de bronze uma vez. E no tanque de Betesda a água golpeava, a água agitava. Seja quem for que entrasse ali crendo, receberia a cura. Não é isso correto? Agora, preste atenção no que o profeta diz.
Poderia a água dizer: veja quão grande água eu sou? Não. Era o anjo na água que fazia a cura. Não a água. O anjo. Quando o anjo ia embora, aquilo era apenas água. Os homens são apenas homens, mas são agentes de Deus. Na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta nos diz que quando Moisés recebia a palavra de Deus, ele ouvia os mandamentos de Deus e ele descia para falar com o povo, o rosto dele brilhava. E tinha que colocar um véu. De tanto que o rosto dele brilhava, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Porque a glória de Deus está sobre a sua palavra, e aquela palavra estava guardada ali dentro dele. É por isso que diz o profeta. Ele não gostava que ninguém conversava com ele, ele entrava no seu quarto para orar, para meditar, para trazer a palavra de Deus. E Billy Paul, que o levava até o culto, ele já sabia que o pai dele não queria conversa, não queria assunto, não queria brincadeira, não queria nada. Aquilo que Deus deu, ele ficava quietinho ali, guardado em seu coração, até chegar e entregar para o povo. E Moisés ficava ali com aquela palavra. E quando Moisés descia, o rosto dele brilhava. Mas depois que ele passava a palavra para as pessoas, o rosto dele voltava ao normal. E ele era um homem como todos os homens. Vocês não vieram aqui nesta noite para ouvir o pastor Paulo. E eu tenho certeza que vocês não creem no pastor Paulo. Vocês vieram aqui para ouvir o que usa o pastor Paulo. Mas pastor Paulo é um homem como qualquer outros homens. Aquela água era como qualquer água. O assunto é o anjo que descia e movia. E é isso que as pessoas não entendem, irmãos. Que é Deus que faz as coisas, que é Deus que opera as coisas. Agora veja como Deus fala para nós aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos, mudos conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora preste atenção aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de língua, e outros a interpretação das línguas. Tudo isso estava em Jesus quando ele chegou ali naquele tanque. E ele disse, você não precisa esperar um anjo vir e mover as águas. Se você crê, toma a tua cama e vai embora, porque aqui está quem é maior do que anjos. Quem criou os anjos. E eu quero dizer para os irmãos, todos nós aqui, todos, não é? Que temos nascido do Espírito de Deus. Como o profeta nós lemos aqui. Ele disse, se o espírito de um atirador estivesse sobre mim, eu seria um excelente atirador. Se o espírito de um artista estivesse sobre mim, eu pintaria quadros. Como tem pessoas que às vezes pintam até com o pé. Pessoas que não têm mão, mas nele está o dom de artista. E ele pega um pincel e com o pé ele pinta um quadro e aquele quadro é vendido. Outros com a venda no olho, ele pinta o quadro. Então aquilo é um dom, é uma dádiva, é um presente que ele recebeu. Estão compreendendo? E se você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, alguma coisa de Deus tem em você para mover as águas. Então o profeta diz, você tem que estar num culto sobre expectativa. Porque quando se reúne o povo de Deus, esse corpo se ajunta. E dentro desse corpo há dons que às vezes as pessoas nem imaginam.
Talvez você veio no culto, você fez uma oração simples aí, mas a sua oração curou um doente. Porque é o corpo de Deus agitando as águas, é Deus movimentando-se através do Espírito Santo. Louvado é o nome de Jesus. Na mensagem de redenção, plenitude em poder e regozijo, ele disse: enquanto estou até mesmo tentando fazer um apelo para virem ao altar nesse momento, no meu coração as visões estão surgindo em todo o edifício. Nesse momento, isso mesmo, os poderes de Deus estão bem neste lugar. Irmãos, aqui há anjos nesta noite. A coluna de fogo está aqui presente. Isso não é emoção, não. Não é apenas emoção, não. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se ele está, a hoste espiritual está. E nada é impossível para Deus. A sua cura não é impossível, a sua libertação não é impossível. Você vai ver no final aqui o que Deus é capaz de fazer, se você puder crer de todo o teu coração. Então não fique esperando o anjo mover as águas. Hoje nós temos aquele que criou as águas, que criou os anjos, que criou o tanque. E ele está habitando dentro de cada um de nós de uma forma diferente, fazendo este movimento. Eu sinto mover bem nesse lugar. Está começando a me levar a uma dimensão para outra. Ele via visões, mas você não precisa ver, para você se sentir em outro lugar. Eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em espírito, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. E se estamos assentados em lugares celestiais, irmãos, isso não parece simples, mas não é simples. Quando Moisés subiu o monte e viu que a sarça queimava, e ele foi lá para ver que é uma maneira de Deus chamar a atenção das pessoas. Ele viu uma sarça queimando, um arbusto lá queimando, e a folha continuava verde e o fogo ardendo. Ele disse: como é que pode ser isso? Como é que pode uma árvore estar pegando fogo e não se queima? E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz bem calma: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque no lugar que você pisa agora, Moisés, é terra santa. Mas Moisés olhou para o chão, só via pedras, era uma montanha, só via pedregulho. Mas aquele lugar, a presença de Deus santificou aquele lugar. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se ele está aqui nesta noite, esses ventiladores é santo, essas paredes é santas, essas cadeiras são santas, você é santo pela presença de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Um dia Josué à tarde, preocupado, porque eles iam cercar Jericó. E ele sabia que a coisa não era fácil. E de repente, com aquela pose de soldado, ele saiu andando, quem sabe, rodando a sua espada, como eles faziam. E de repente ele vê um cidadão que vem de lá para cá. Também com pose de soldado, com perfil de soldado. Josué parou, mirou ele. 2 soldados, um de frente para o outro. E um soldado conhece quando o outro soldado é páreo para ele. Ele viu que aquele homem era páreo para ele. Ele não foi correndo em contra ele. Ele disse: opa, peraí. Você é dos nossos ou é contra nós? E ele disse: eu não sou nem de vós e nem dos outros. Eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E faz um favor, tira sua sandália, porque a terra que você está pisando agora é santa. Em outras palavras, Josué, o céu desceu até você aqui. O céu está presente aqui, Josué. Eu sou o general dos exércitos, mas lá de cima. E eu vim para santificar você, para santificar esse povo. Essa terra aqui toda é santa. E quando esse povo marchar 7 vezes, cumprir com a palavra de Deus, você vai ver que essas muralhas, tudo que o homem criou, tudo que o homem formou, é nada diante de mim. Operando Deus, quem impedirá? Fala para mim. E diz o profeta: eu sinto mover bem neste lugar.
está começando a me levar a uma dimensão para outra nesse momento, porque há pessoas enfermas aqui, e são as suas orações que estão fazendo isto. Ele disse, aqui o ambiente está preparado, aqui o ambiente está santo. Mas lembra-se, não é o William Branham, é as suas orações que está fazendo isto. As suas orações, quer dizer, é o corpo de Cristo fazendo o movimento, o mover de Deus. Fazendo isto para confirmar a palavra de Deus. Não duvida quando você entrar num culto. Esteja ele com emoção ou sem emoção. Jesus Cristo está lá, cumprindo com a sua palavra. Dizendo que ele está bem no lugar para falarmos com ele hoje à noite. A mesma rocha que parou e conheceu seus pensamentos. Ele sabia onde a mulher que tinha o fluxo de sangue e assim por diante. E ele está aqui agora. Se você falar com ele, é só falar com ele. O que é que você precisa nesta noite? Fala para ele. Fala para ele. Você tem que acostumar, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. Você tem que se acostumar. Eu falo para o pessoal lá em casa. Quando surge um problema, eu digo, eu vou falar com ele. Eu vou falar com Jesus hoje sobre isto. Faça isto. Surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, ele disse, eu vou falar com Jesus. Eu vou conversar com Jesus sobre isso. Ele sabia, e ele está aqui. Se você falar com ele, ele dará a sua água. Você crê nisso de todo o coração? Ele disse, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Aqui na mensagem, o amor divino 73, ele disse, veja, é algo que acontece. Agora aqui nós vamos entrar num ponto maravilhoso. E geralmente isso acontece quando você chega numa posição onde que você pensa que é o fim de tudo. E é aí onde ele aparece. Aquele homem não tinha esperança. 38 anos, enfermo. E sem chance de entrar naquela água. Mas ali apareceu o que criou tudo. E renovou as suas esperanças. Veja, é algo que acontece quando você chega ao fim do seu caminho. Quando você chega ao ponto onde não consegue se mover. Então o poder de Deus moverá. Aí Deus começa a mover. Ele diz, você não pode mover mais. Você não pode fazer mais nada. Você está sem condição. Então, agora eu vou mover. O poder de Deus moverá através da graça soberana a coisa que você vê. Não é através das suas obras. As obras você faz por amor. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser santo. Mas não por causa do inferno, mas porque eu amo a Jesus. E Ele me amou primeiro. Mas tudo que Ele faz para você, tudo que Ele faz por mim, para mim, é de graça. Foi por graça, não porque você merece. Preste atenção. O profeta entrou num bar, depois de sair de uma escola dominical para comer um lanche. E ele viu uma mulher bêbada, num canto, juntamente com mais 3 bêbados. Um lugar difícil para um homem de Deus estar. Principalmente saindo de um culto. E ele foi tentado a imaginar que Deus tinha que destruir aquele lugar. Como eu e você, às vezes, ficamos indignados. Esse é o problema das pessoas, irmãos. As pessoas ficam sabendo de um erro da outra pessoa. Em vez de se compadecer como Deus se compadeceu dele, ele fica indignado. Ele julga. Mas o mesmo Jesus, que uma vez disse, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós ficamos indignados. E o profeta se indignou e disse, como o senhor pode suportar uma coisa como essa?
Como o senhor pode, com tanta santidade, ver uma mulher nessa idade seminua? E esses homens bêbados em volta dela. E Deus observando. Aí o profeta diz que Deus chamou ele do lado e repreendeu ele. Mostrou também todos os seus pecados. E disse: William Branham, não é porque você passa 2 horas de oração por dia, não é porque você passa dias de jejum naquela caverna, que você está isento de ter pecado. Você não faz o que ela faz. Mas mediante o meu livro sagrado, só a minha graça vai te colocar lá. E começou a mostrar todos os seus pecados. Na mensagem à igreja, a sua condição, o profeta disse que Deus chegou a mostrar para ele que ele estava na mesma condição que ela. Não é porque, irmão, irmã, você visitante aqui nesta noite, não se sinta chateado em nosso meio, não se sinta pecaminoso. Não se sinta inferior a nós, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que aquele que está bêbado lá agora no bar. Nós não somos melhor do que aqueles que estão no motel nesta hora. Nós não somos melhor do que eles. Foi a graça que nos conquistou, a graça que nos trouxe até aqui. Quando aquele casal entrou porta dentro no auditório por várias noites, fazendo cenas obscenas, se beijando dentro do auditório. E o anjo havia lhe advertido e dito: olha, toma cuidado, porque tem um laço preparado para você, tem uma armadilha. E ele não sabia o que era. Aí o anjo se aproximou dele, enquanto a moça, como as irmãs estão sentadas aí, ele puxava a cabeça dela para trás e ficava beijando ela no meio do culto. E o povo tudo observando aquilo. O anjo veio no halo de fogo, se colocou do lado direito dele e disse: essa é a armadilha. Isso é o que eu disse que estaria preparado para você. Você é profeta e está comissionado agora. O que você disser vai acontecer. Ele parou, ele pensou, já tinha levado a lição lá no bar. Ele disse: eu os perdoo. Mas por que, William Branham, você os perdoa? Agora você perdoa, perdoa. Mas por quê? Porque talvez eu não sou culpado do que eles estão fazendo, mas eu sou culpado de outras coisas. E culpado no mínimo é culpado no máximo. Todos somos devedores. Uns devem mais, outros devem menos. Tem pecados grandes, tem pecados mais pequenos, mas todos são pecado. E no céu não entra pecado. Só entramos lavados através do sangue de Cristo Jesus. E aí, o profeta disse: eu preciso conversar contigo. Falou para ela. Depois que Deus mostrou que ele era tanto pecador como ela. Ele não estava, talvez, sendo cortejado por 2, 3 mulheres. Ele não estava seminu. Mas até se você não sabe se você sabe, fazer o bem e não faz, você está pecando. E depois que ele se declarou, ele disse: eu sou o reverendo William Branham. E eu estava ali te condenando e Deus pediu para mim falar com você. E ela falou que sabia que estava tendo essa reunião. Ela disse: eu queria ir até lá. Ela disse: senhor Branham, eu fui criado numa família cristã. Ela disse: eu tenho 2 filhas jovens que são cristãs, mas certas coisas aconteceram. E ela entrou pelo caminho errado, ou começou. Eu disse: mas irmã, agora já não era mais traste, agora era irmã. Eu disse: mas irmã, não me importa. O sangue continua ao seu redor. Esse mundo está coberto com sangue. Você quer Bíblia para isso? 1 São João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que é propiciação? É sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Esse sangue nesta noite é propiciação para quem está lá debaixo do pontilhão, fumando um crack, fumando uma maconha, não sei lá como é que funciona no crack, se é um pito que eles falam,
ou cheirando, dividindo ali com a cédula de identidade uns fios de cocaína e o sangue está sobre eles. A hora que eles reconhecerem e dizer, eu creio naquele que morreu na cruz por mim. E o poder que estava naquele sangue vir sobre aquela vida, você verá os seus costumes mudar. E aí você vai lembrar da leitura do princípio. Ele disse, se o espírito de um artista estivesse sobre mim, eu pintaria 4. E quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele recomeça a te justificar, depois te santificar. Aí não precisa ninguém dizer para você se precisa fazer isso, se precisa fazer aquilo. Você não precisará de um regulamento interno mais. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Não tem que ficar todo dia falando sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, porque o Espírito que está em você, quando você colocar aquilo, vai dizer, filha, eu não gostei disso. Filho, eu não gostei daquilo. Eu disse, mas irmã, não me importa, o sangue continua ao seu redor. Esse mundo está coberto com sangue. Se não tivesse, Deus nos teria matado. Cada um. Quando aquele sangue se mover, veja o julgamento, quer dizer, quando o sangue sair do propiciatório. Mas agora, se você morrer sem aquele sangue, você vai além daquele lugar. Então não haverá nada para agir por você. Hoje o sangue atua em seu lugar. Obrigado, Jesus. Vamos dizer obrigado, Jesus, por o sangue nesta noite atuar em nosso lugar. Oh Deus, tenha misericórdia. Eu disse, Senhor, é claro, o sangue ainda te cobre. Contanto que você tenha fôlego em seu corpo, o sangue te cobre. Mas algum dia, quando o fôlego te deixar aqui, a alma sair, você irá para além daquele sangue. E não haverá nada a não ser julgamento. Enquanto você tem uma chance para o perdão, e eu a tomei pela mão, louvado seja Deus, ela estava chorando, disse, Senhor Brana, eu estou bebendo. Aqui é cerveja, eu estou bebendo. Mas o profeta, o amor divino manifestou nele, pegou ela pela mão, chamou ela de irmã, e disse, olha, Deus me mostrou que o sangue ainda está sobre você. Não importa. Senhor Brana, eu estou bebendo. Eu disse, isso não tem importância. Algo me advertiu para vir falar com você. Eu disse, Deus antes da fundação do mundo te chamou, irmã. E você está fazendo o errado. E você está simplesmente piorando isto. Ela disse, oh Deus, você acha que Ele me quer? Uma bêbada começou a chorar e disse, mas o senhor acha que Ele me quer? Eu disse, absolutamente, Ele te quer sim. Você que está aqui nesta noite, que às vezes você tem tanto errado que você pensa, para mim não tem mais jeito, lembra-se, Ele te quer sim. Ele te aceita sim. Ele te ama sim. E antes da fundação do mundo, Ele escreveu o seu nome no livro dele. E o sangue dele te cobre de todos os seus pecados. É só você confessar que é um pecador. E ali, em seus joelhos, nós inclinamos no meio daquele chão e tivemos uma reunião de oração dos tempos antigos. Ou seja, dentro daquele bar imundo, com cerveja, com tudo. Mas ali, através de um homem humilde, havia um ministério comissionado por um anjo de Deus. E esse anjo moveu as águas dentro daquele bar. E pôde pegar aquela vida e imergir no meio destas águas de salvação. E tirá-la do inferno em que ela estava metida. E ali em seus joelhos nós inclinamos no chão, naquele chão. E tivemos uma reunião de oração dos tempos antigos. E aquele policial tirou o seu chapéu e se inclinou em seu joelho. E ali tivemos uma reunião de oração naquele lugar. Por quê? Deus é soberano, colocando de um lado as obras mortas. Sigamos em frente até a perfeição. Vamos mover até aquele estado onde há. Ponhamos-nos de pé. Oh Deus, este é o teu mover, Senhor.
Eu creio que o teu anjo está aqui nesta noite. Eu creio que tu estás aqui nesta noite. Tu és as fontes de água viva. Tu és o grande rio azul, como foi cantado. Tu és a fonte da vida. Mulher, se tu pediste, eu te daria a água da vida. A água que nunca mais tu teria sede. Alguém aqui nesta noite que está afastado do Senhor. E talvez tenha se perguntado, pastor, será que Ele também me quer? Quer levantar a sua mão para nós orar por você? Ali uma vida, duas vidas. Há mais alguém? O anjo está movendo as águas. Aleluia. Obrigado por estas vidas, Senhor. Que elas retornem a Ti. Isso não significa retornar uma igreja a um endereço. Não precisa retornar exatamente aqui para esse lugar. Mas aonde o Senhor o dirigir. O Senhor está além da política. O Senhor está além de quatro paredes. O Senhor está em sua palavra. O Senhor está no mover do Espírito Santo. E eu oro e abençoo como ministro da tua palavra estas vidas e as encomendo a ti. E peço, continue movendo esse rio de água viva que fluirá do interior deles, para que possa também alcançar outros, que possam fazer como a samaritana e dizer, olha, não é que eu fui numa igrejinha ali e eu pude sentir na minha alma o que eu nunca senti antes. Não quer você também ir lá para receber o mover? Oh, grande e poderoso Deus, abençoe estas vidas preciosas e continue movendo as águas. Cura os nossos doentes, liberta os que estão oprimidos, demônios que cercam as pessoas, que amarram as pessoas, que o Senhor te amaldiçoe. Em o nome de Jesus Cristo, deixa essas vidas em paz, que eles sigam o curso da tua palavra, o curso do teu Espírito Santo. Deus abençoe cada um que orou por este culto, por todos aqueles que trabalharam por este culto. Recompense a cada um, Senhor. E nesta noite, se alguém aqui ainda não chegou à sua decisão, não dê descanso aos seus olhos, enquanto não meditar sobre isto. O sangue ainda me cobre. Mas até quando? E se nesta noite Deus pedir conta da minha alma? Porque nós estamos num corpo de carne. E alguém veio aqui e se vestiu de homem em nosso lugar, chamado Jesus Cristo, Deus conosco. Como foi cantado aqui, ressuscitou de entre os mortos. Aquele estado carnal foi para o estado glorificado. E hoje está lá, no altar da propiciação de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Há um homem no céu representando a você, representando a mim. E a vida que estava naquele homem, no sangue daquele homem, voltou sobre a humanidade. E essa cortina cobre todos os seres humanos aonde esteja, não importa a sua condição. Mas a hora que este corpo vai para o pó, e se aquela alma partiu sem ser regenerada, sem a vida daquele justo, aí acabou-se as esperanças. Não existe mais purgatório, não existe mais nada que se possa fazer. Mas enquanto você tem um fôlego de vida, você tem uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de poder chegar lá. De chegar lá. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Reverentemente, vamos aproveitar essa presença do Espírito Santo. Não quer adorar Ele um pouquinho?
da sua maneira. Está preso no seu peito aí um desejo de glorificar a Ele. Dizer obrigado, Jesus. Obrigado por ter me guardado até aqui. Obrigado pela paciência que tem tido comigo. Aleluia. Sou eternamente grato, Senhor. Deixa simplesmente chegar aos teus pés e beijar e chorar e lamentar como fez aquela mulher. Tenha misericórdia, Senhor. Tende misericórdia. Aleluia. Vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Ele vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Amém. Levante a sua mão, vamos agradecer e deixar o santuário. Glorioso e poderoso Pai, obrigado por esse mover. Obrigado pelo mover de Deus. Obrigado por cada vida que esteve presente. Os que não puderam, que essa mesma atmosfera os atinja. Os que vão ver este vídeo, Senhor, que sejam também atingidos, movidos pelo Teu Espírito. Que vidas possam se ajoelhar e dizer: Ele me quer, Ele me aceita. Há uma chance para mim, sem se importar a condição que eu estou. Faça isso, Senhor. E a reunião e a assembleia presente aqui seja despedido na Tua paz. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.